Fala, gente, sou Cristiano Jorge da Matemática. Estou aí de novo com vocês para mais uma aulinha nossa aí sobre matemática. Bom, hoje a gente vai abranger um tema muito extenso na matemática e muito importante, né? Tá sempre caindo alguma coisa em qualquer prova que você faça, qualquer vestibular, qualquer concurso, Enem, isso aí tá uma das bases da matemática, é função. A gente vai falar sobre função e é um assunto extenso, além de muito importante, porque sempre está caindo uma prova ou outra, é muito extenso. Para você ter uma ideia, quando a gente estuda função lá no ensino médio, a gente perde quase um ano inteiro, no primeiro ano, falando sobre função. A gente começa falando sobre função de uma maneira geral e depois vai desmembrando. Vai pegando função afim, função do primeiro grau, uma função quadrática, que é a do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Então você repara que a função é bem extenso, está bem distribuído. Alguns conceitos, lógico, você vai levar para todos os tipos de função. É que depois a gente vai especificando cada tipo de função, né? O que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. A ideia central é a mesma, né? Vai valer para todos os tipos de função. Por isso que agora, nesse momento, a gente vai falar sobre função de uma maneira geral. O que é a função, qual é a definição de função, né? O que a gente vai usar em função. Então a gente hoje vai começar a falar sobre isso, função de maneira específica. Vamos lá. Bom, e aí quando a gente começa a falar sobre função, se você tiver assim no teu dia a dia, é fácil você perceber quando é que você aplica a ideia de função. Ah, Cristiano, como assim? Repara só, eu sempre costumo dar esse exemplo. Quando você pega lá um táxi, você vai pagar o valor do táxi, dependendo da corrida, né? Repara que eu até usei a palavra dependendo, porque em função você usa muito essas palavras, variáveis, dependente, independente. Vai depender de quanto você vai andar. O valor final da tua conta lá do táxi vai depender de quanto você vai percorrer, vai depender do teu trajeto. Então repara que o valor final da tua corrida está em função da quilometragem que você vai percorrer. E aí não é à toa essa palavra função. Por isso que a gente até usa ela na matemática, né? Essa relação de dependência de uma coisa da outra, né? Uma coisa depende da outra, uma coisa está em função da outra, vem a ideia de função, né? Vem esse estudo de função. Então, por exemplo, essa corrida de táxi, você vai ter uma ideia do que é uma função. Se você rodar 2 km, você vai pagar um valor, né? E aí a gente vai começar depois de membrar, vai ver que isso é uma função do primeiro grau, a gente vai ver depois, mas a ideia inicial é que isso é uma função. Você vai pagar um valor fixo, né? Na corrida do táxi tem um valor fixo, né? Você sentou lá, você vai pagar um valor e vai pagar mais uma quantidade multiplicado pelo quilômetro que você vai percorrer, né? Ah, R$5 mais, né? R$1 por quilômetro, tá? Ah, se eu andar 10 quilômetros, tanto. Se eu andar 20 quilômetros, tanto. E sempre somando com esse valor fixo. Beleza? Bom, aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos para você perceber quando é que a gente aplica esse estudo da função. Ó, em nosso dia a dia estamos sempre comparando o relacionamento números, grandezas e formas. Sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Sempre. Aí eu coloquei alguns exemplos, ó. Questões que acertei no teste com a nota que eu vou tirar. Não tem uma relação? Lógico, se você acertar mais questões, a sua nota vai ser maior. Bom, velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem, né? Você repara que o tempo está ligado com velocidade, nessas grandezas tem relação. Se você aumentar a tua velocidade, você diminui o tempo. Se você diminui a sua velocidade, você aumenta o tempo. Um outro exemplo, ó, número de pães que eu vou comprar com preço a pagar. Lógico, se você comprar um pão, um valor, 2 pães, outro valor. Mas tudo dependendo desse valor, né? Então repara que uma coisa está sempre dependendo da outra, como a gente disse aqui, ó, grandezas, formas e números, né? E aí, para a gente continuar, eu botei um primeiro exemplo simples, para a gente ainda visualizar isso, mesmo sem alguma noção matemática, né? Só usando essa noção do dia a dia. E aí eu botei aqui, ó, na padaria de Ana, tem uma tabela que facilita o trabalho do caixa, né? Ao invés do cara ficar multiplicando, ele já botou uma tabelinha pronta com a quantidade de pão que mais vende. Por exemplo, ó, número de pães de 1 a 5 são os que mais vendem, e o preço a pagar. Lógico, um pão 20 centavos, depois ele só foi multiplicando. É bem simples esse exemplo, só para você perceber que o preço vai variar dependendo de quem? Da quantidade de pães que a pessoa comprar. Então, esse preço a pagar está em função do número de pães, desculpa, que a pessoa vai comprar, né? Então, ó, preço a pagar 20 centavos vezes o número de pães. Lógico,
dizemos que o preço a pagar, aí a gente vai começar a inserir, a gente vai começar a colocar alguns elementos usados na matemática, ó. Dizemos que o preço a pagar y, como eu tinha dito para vocês, é a função do número de pães x. Então, o número de pão x, opa, o preço y vai variar. Pois para cada quantidade de pão existe um único preço y a pagar. E aí a gente consegue até representar, a gente consegue fazer uma fórmula, nem precisando dessa tabela. Essa fórmula substitui para qualquer valor. Você repara que essa tabela ela é curta, ela te dá uma ideia para 5 pães. Ah, e se eu quiser para 10 pães, será que eu precisaria continuar com essa tabela? Não. Com essa tabela, você já conseguiu formalizar uma fórmula. Você fez a tua fórmula, da tua função. Nesse caso, uma função do primeiro grau. Depois a gente vai ver por quê. Uma função afim. E aí, ó, eu digo que y é igual a 0,20 vezes x. 0,20 porque é o valor de cada pão. Como eu disse para vocês, o y é o quê? O valor do pão. E o x é a quantidade de pães compradas por cada pessoa. Então, repara que essa tabela ajudou a gente a construir essa função, né? Um exemplo simples. Vamos ver outro exemplo agora? Também simples, jogando um pouquinho para geometria, né? Bom, que quantidade de tela é necessária para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, eu tenho um terreno quadrado, né, com 5 metros de lado. Considere x a medida do lado do terreno e a quantidade de tela necessária para cercá-lo igual ao perímetro da figura, né? Só relembrando, o que é o perímetro de uma figura? Perímetro é soma dos lados, né, da figura. 10 lados, você vai somar aqueles valores que tem um perímetro. Aqui no caso um quadrado, vai somar, né, o valor de cada lado, vai ter um perímetro. Vamos ver lá a resolução desse exemplo, bem simples, ó. Aqui tem o terreno quadrado, eu disse que cada lado x, tá vendo? Cada lado x, aí eu tenho, ó, o valor y, que é a quantidade de tela, né, necessária para você cercar esse terreno. Eu disse, ó, que o valor, esse valor, y, ele está relacionado com quem? A quantidade de tela depende de quem? Da quantidade do perímetro, do quadrado, né? Dos lados que tem esse quadrado. Então aqui eu tenho quanto x aqui? É um quadrado, as mesmas medidas, 4x. Cada lado desse mede 5. Então, ó, y é igual a 4 vezes x, 4 vezes 5, 20. Então aqui eu vou precisar de quantos metros quadrados? 20 metros quadrados. Se o lado desse terreno fosse 6, a fórmula seria a mesma. Por isso que é importante você construir essa formulazinha. 4 vezes 6. Se o lado do terreno fosse 10, 4 vezes 10. Então, reparem que essa fórmula é a função que relaciona perímetro e o que? Medida do lado, que relaciona a quantidade de cerca com a medida de cada lado. Beleza? Então é um exemplo simples para a gente começar. Bom, aí a gente agora, já que a gente teve essa ideia, na verdade a gente começou mostrando uma ideia do dia a dia, do nosso cotidiano, e fomos inserindo algumas ideias matemáticas, né? Como o y, como o x, que é muito comum na função. Quando você estuda a função, tu vê y e x pra cacete, vai sempre entrar. Yx, y igual a x mais 1, y igual a x ao quadrado menos 3, y igual a 2 elevado a x, vai ter direto. Y igual ao meio elevado a x, você vai ver depois que nas funções aparece direto, né? Agora a gente vai colocar a definição matemática. O porquê que aquilo ali existe, né? Na matemática é uma função. O que é uma função matematicamente falando? Para ser uma função, o que essa lei vai ter que obedecer na matemática? Então isso é a definição. É essa lei, né? É isso que vai ter que ser sempre verdade para existir uma função. Antes de aparecer a função, aparece essa verdade que a gente chama de quê? Definição. Bom, para você ter uma função, na verdade, quando você diz aí, quando você usa a matemática, você define função porque você tem conjunto. Por isso, quando a gente estuda aí, lá no ensino médio, e até no primeiro ano, o primeiro assunto que a gente coloca lá no quadro é conjunto. Tem gente que até nem acredita, conjunto, Cristiano. Pô, já estudei isso no ensino fundamental, vou estudar de novo? Vai. Não é à toa. Por quê? Quando você vai entrar no próximo assunto, que é a função, você vai ver que conjunto vai atrás. Porque, na verdade, a função lá na matemática, ela relaciona dois conjuntos. Então, na verdade, só existe a função, porque antes existem dois conjuntos. Então, na verdade, a função é a relação entre dois conjuntos A e B, que não são vazios, não podem ser vazios. E essa função de f de A e B é uma relação
que associa a cada elemento x pertence a A um único elemento y pertencente a B. Isso é importante. Parece que é simples, mas não é. Se liga nisso. Na verdade, para ser função, você tem dois conjuntos A e B, e aí você vai montar uma relação, né? Uma relação que vai ligar os elementos do conjunto A ao conjunto B, mas não pode ligar de qualquer maneira. Na verdade, isso é muito importante. A cada elemento x que pertence a A, porque a função é de A para B, a cada elemento x pertencente a A, só pode ter um elemento lá no B. Então, um elemento do x, ele só pode ter um representante e somente um do B. A gente vai entender depois isso aí, né? Porque então eu coloco aqui, ó, um único elemento. Essa palavra única é importantíssima. Porque se eu dissesse assim, ó, o x pode ter um elemento no B. Um elemento, se ele tiver dois, não tem problema. Três não tem problema, porque eu disse que tem que ter um. Eu não disse que só pode ter um. Por isso que a gente amarra a definição. Eu digo um único elemento, né? Esse único já exclui todos os outros. Ele só pode ter um e um único elemento. Só pode ter isso. Bom, assim, uma função liga um elemento do domínio, a gente vai ver depois direitinho o domínio, que é esse conjunto que a gente chama também de partida, que é o conjunto A, são os valores de entrada, com o segundo conjunto, o contradomínio, que a gente também chama de conjunto de chegada, conjunto B, ou conjunto de os valores de saída. Bom, de tal forma que cada elemento do domínio esteja associado a exatamente um, e somente um, tá vendo de novo? Um e somente um elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que estão relacionados pela F a algum X do domínio é o conjunto imagem, denotada por imagem de F. Um pouquinho depois a gente vai falar melhor sobre domínio, contradomínio e imagem. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso. Para ser função, você tem dois conjuntos, A e B. A função é de A para B. Repara que a setinha sai do X para o Y, do X que está no A, do Y que está no B. E aí a gente usa muito função, essa forma, que é a forma do diagrama, a gente usa muito. E aí, você, para cada elemento que está aqui, só pode ter um elemento que esteja lá. E aí, eu até usei a palavra relacionar. Se você pegar alguns livros, até tem lá relações e funções. Na verdade, relações a gente vai ver junto de função. Relação é essa maneira que você joga, você relaciona mesmo um conjunto com o outro, né? Só que assim, o que você tem que ter cuidado? Até tem uma leizinha na matemática, uma regrinha. Diz o seguinte, ó. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tá? Toda função ela é uma relação, aparecida uma relação, mas nem toda relação é uma função. Por que não é? Porque tem que obedecer a essa lei, né? Um elemento do conjunto de partida A só pode ter um e um único elemento do conjunto de chegada B, né? Aí, a representação de diagrama, acho que eu falei antes para vocês, ó, né? Lá no diagrama, ó, cada elemento do conjunto A, que a gente chama de domínio, o domínio é da onde sai as flechinhas. No caso A, está relacionado a um elemento do conjunto B, que a gente chama de contradomínio. É onde chegam as flechinhas. Bom, todos os elementos do conjunto B que recebem flechas de A são imagens dos elementos de A. Ou seja, a imagem de menos 3 é 9, a imagem de menos 2 é 4, a imagem de menos 1 é 1. Aqui eu não coloquei o diagrama, mas você percebe, ó, domínio, contradomínio, ó. Né? Esse liga com esse. Esses que receberam, que formaram a imagem, é porque chegou as flechinhas. O importante é você saber que domínio, conjunto de onde partem as flechinhas. Contradomínio, todo mundo, conjunto onde chegam as flechinhas. Imagem, uma das coisas mais importantes que você estuda na função é a imagem. É determinar a imagem da função. E a imagem, por que o nome diz imagem? Porque é onde tem o reflexo, tá vendo aqui, ó? Vou até voltar, ó. Domínio, contradomínio. Imagem é onde tem reflexo. Por isso o nome de imagem, ó, reflexo, como se tivesse um reflexo do elemento. Por isso imagem. Bom, aí eu coloquei alguns diagramas aqui, só pra gente ter noção, o que é um domínio, contradomínio e a imagem. Bom, na verdade eu até perguntei, qual desses diagramas aqui formam uma imagem? Qual deles ali formam uma imagem? Na verdade, desculpem, forme uma função. Para ser função, tem que seguir aquelas regrinhas, né? Cada elemento do conjunto X de partida só pode ter um e
exclusivamente um elemento lá no conjunto de chegada. Bom, aqui eu estou levando em consideração que a função é de A para B, tá vendo? Ó, F é de A para B, então está seguindo assim em todos os diagramas. Ó, conjunto de partida o A, que é o domínio, contra domínio B. Vamos ver se isso aí representa a função. Vamos lá. Por exemplo, ó, isso aqui seria uma função? Obedece à lei? Cada cara que está aqui só tem um e somente um lá? Sim. Sim, então esse diagrama representa uma função. Esse aqui, ó, esse aqui, vamos ver se é uma função. Cada cara que está ali, só tem um representante lá? Só? Não, não. Esses aqui até tem um representante lá, mas esse aqui não tem representante. Não pode sobrar alguém aqui, porque você vai cortar a definição. Ele diz na definição que todo mundo que está aqui tem que ter um e pelo menos um lá, e somente um lá. Esse cara não tem. Então, esse diagrama não representa uma função. Não representa. Vamos ver esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é uma função? Todo mundo que está aqui tem o mesmo representante lá? Tem um representante só? Esse aqui tá beleza. Esse aqui tá beleza. Mas esse aqui não tem um representante só. Não tem. Ele tem dois. Na verdade, um cara que está aqui, eu disse que só pode ter um representante lá, e não dois. Então, esse cara, ele furou a definição. Então, não é uma função. Esse aqui também foi repetido, tá? É o mesmo. Não é uma função, né? Na verdade, assim, eu costumo sempre resumir isso, né? Vou colocar até, vou apagar aqui, e vou colocar um exemplo que eu sempre gosto de colocar, para a galera dar uma visualizada melhor. Deixa eu colocar aqui, cadê? Por exemplo, ó, vou botar alguns diagramas só para você de repente entender melhor. Vou botar aqui, ó, quer ver? Ó, função é de A para B. Bom, botei alguns exemplos aqui, só para a gente poder dar uma visualizada melhor. Lembrando assim, aqui, todos esses exemplos, a função é de A para B, né? Porque se você tiver uma função de B para A, a ideia muda. A ideia é a mesma, só que você vai olhar ao contrário. Aqui, como é normalmente, geralmente, é função de A para B. Bom, outra coisa também, na verdade, essas flechinhas, elas vão ter uma lei, uma regra que vai fazer com que, por exemplo, aqui, o 0 chegue no 1, o 1 chegue no 2. Não é o caso agora a gente determinar isso. Na verdade, eu só quero que você visualize o final, né? O que é a função e o que não é a função. Por isso que eu já coloquei pronto, né? Não é importante para a gente agora determinar como essa flechinha chegou lá. E aí, na verdade, eu só vou obedecer àquela definição. Eu disse que, para você ter uma função de A para B, todo elemento do conjunto A, do domínio, tem que ter um e somente um representante no conjunto B do contradomínio, né? Vamos lá ver então aqui quem seria a função. Olha só, será que isso aqui representa uma função? Todo mundo que está aqui tem um e somente um representante lá? Sim, ó. 0 é o 1, 1 é o 2, 2 é o 3. Então isso aqui é uma função? Sim. Sim. Isso aqui é uma função? O segundo exemplo, ó, 0 tem no 1, 1 tem no 2, 2 tem no 2. Aí você fala, pô, aquilo ali não é função. Mas por que que não é função? Por causa desse 1 e desse 2? Esse 1 e esse 2 furam a definição? Não, porque eu disse que cada elemento daqui tem que ter um e somente um representante lá. O 1, qual é o representante dele? 2. O 2, qual é o representante dele? 2. Isso não fura a definição. Na verdade, quem furou a definição aqui foi o 3.
Foi o 3. Por quê? O 3 não tem representante lá. Não tem. Então esse cara furou a definição. Então isso aqui não é uma função. Não é. Não é. Bom, no outro diagrama aqui, ó. Qual será desses dois uma função? É esse ou esse? Qual dos dois fura a definição? Vamos lá, vamos aqui, ó. Eu disse que cada elemento daqui só pode ter um e um único representante lá. O 0, que é representante? O 1. Opa, o 0. O 2. Opa, pode? Não. O 0. Opa, pode? Não. Então isso aqui não é função. Ah, esse aqui. O 1. Tem um representante lá, 0, beleza. O 2 tem um representante dele, quem é? O 0. O 3 tem um representante dele, quem é? O 0. Isso pode? Pode, sim. Isso é função. Esse é função, tá? Então toma cuidado com essas duas coisas aqui. Para você ter uma ideia, é como se fosse um espelho. Cada pessoa que está aqui só pode ter uma imagem lá, né? Uma pessoa não pode ter duas imagens. Não pode sair duas flechinhas. Aqui, por exemplo, é como se uma pessoa tivesse 3 imagens. A pessoa só tem uma imagem. Aí aqui, 3 pessoas podem ter uma imagem só? Podem. Se fossem irmãos trigêmeos, a mesma imagem igualzinha, viu? Então aqui pode. 3 pessoas podem ter uma imagem. Uma pessoa só não pode ter 3 imagens. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, aí vamos voltar no que a gente estava vendo. Aqui eu coloquei, tá vendo? Coloquei as respostas do que eu já tinha falado. Qual é a função, qual não é a função, beleza? Bom, a gente nessa aula de hoje viu um pouquinho do início de função, né? A gente viu uma ideia, na verdade, do dia a dia, do nosso cotidiano, quando é que a gente aplica a função, né? Uma ideia bem primitiva, bem simples, e aí a gente definiu função aí na matemática. Né? O mais importante que a gente viu que para ser função, você tem 2 conjuntos que não são vazios, e essa função só existe, com a definição dela, quando cada elemento do conjunto do domínio, de onde sai, só tem um e um único representante do conjunto contra domínio, que é o conjunto de chegado. Esses representantes, que as flechinhas chegam, são chamados de imagem da função. Beleza? Então hoje é muito importante o que a gente falou, fiquem ligados, porque isso aí tem um monte de coisa em cima, e numa outra ocasião a gente vai falar e vai continuar um pouquinho mais falando sobre função e as suas várias ramificações, beleza? Valeu, muito obrigado, até uma próxima, um abraço para todo mundo.